Enquanto dirigia, o milionário recebeu uma ligação inesperada. Distraído, quase atropelou uma jovem e precisou girar o volante desesperadamente para evitar uma tragédia. Porém, o bolo que ela carregava foi lançado pelos ares e acabou explodindo bem em cima de sua cabeça. Aquele bolo era uma encomenda importante para um cliente. Ana sabia perfeitamente que depois daquilo, seria demitida sem pensar duas vezes. Mas quando David desceu do carro, nem sequer teve a decência de pedir desculpas. Pelo contrário, começou a culpá-la por não prestar atenção ao caminhar, como se tudo tivesse sido culpa dela. Assim, os dois começaram a discutir no meio da rua. Ana exigiu que ele se desculpasse imediatamente, mas David tirou um monte de dinheiro do bolso e disse para ela pegar a quantia e desaparecer. A atitude arrogante e prepotente de David fez Ana explodir de vez. Sem pensar, ela arrancou o limpador de para-brisa do carro e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Embora tenha conseguido aliviar um pouco a raiva, acabou perdendo o emprego por causa do bolo destruído. Sem dinheiro e sem opções, decidiu viajar com uma amiga para trabalhar em um resort em outro país. O que ela não imaginava era que o dono daquele resort era justamente David. E naquele mesmo dia, o pai dele o enviou para administrar o local. Enquanto isso, Ana organizava suas malas. Ao fazer força, perdeu o equilíbrio e caiu diretamente sobre David. Os dois ficaram olhando um para o outro, completamente surpresos. Mas a surpresa durou apenas alguns segundos, porque logo voltaram a se odiar. Ana acreditou que David a havia seguido para se vingar, enquanto David disse que, além de se vestir mal, ela era uma narcisista insuportável. Assim começou mais uma discussão cheia de insultos e gritos. Ambos juraram que nunca mais se veriam, mas o destino já havia decidido uni-los, quisessem ou não. Os assentos do avião estavam exatamente lado a lado. Ana pediu que David trocasse de lugar, mas o tom mandão dela fez com que ele se acomodasse ainda mais confortavelmente e se recusasse a sair. Disse que ela resolvesse o problema sozinha. Nesse momento, uma comissária avisou que o avião estava prestes a decolar e pediu que Ana se sentasse imediatamente. Sem alternativa, ela precisou ocupar o assento ao lado de David. Os dois passaram toda a viagem em completo silêncio. Assim que aterrissaram, afastaram-se um do outro imediatamente. Ana acreditou que finalmente havia se livrado dele e acompanhou a amiga para se candidatar a uma vaga de garçonete no resort. Graças à sua experiência profissional, conseguiu o emprego sem dificuldades. No dia seguinte, chegou animada para começar a trabalhar. O que ela não sabia era que David já a observava da piscina. Vendo-a trabalhar de forma atrapalhada de um lado para outro, ele não conseguiu evitar cair na gargalhada. É claro que isso chamou imediatamente a atenção de Ana. Furiosa, ela caminhou até ele e começou a gritar. Nesse instante, o gerente apareceu e a repreendeu por faltar com respeito ao dono do resort. Foi então que Ana descobriu a verdadeira identidade de David. Ela quis ir embora imediatamente para evitar mais problemas, mas David ordenou que lhe trouxesse uma Coca-Cola. Apesar de detestar a ideia de servi-lo, não teve escolha, pois ele era o chefe. David continuou provocando-a e pediu 50 copos de Coca-Cola de uma só vez, apenas para obrigá-la a servi-lo sem parar. Quando terminou de levar as 50 bebidas, Ana perdeu completamente a paciência. Pegou uma Coca-Cola e despejou tudo sobre a cabeça dele. Sendo multimilionário, David jamais havia sofrido tamanha humilhação. Tomado pela raiva, agarrou Ana e a lançou diretamente na piscina. O que ele não imaginava era que Ana não sabia nadar. Por sorte, David reagiu a tempo e a tirou da água. Depois de recuperar os sentidos, Ana continuava furiosa e o acusou de tê-la empurrado de propósito para machucá-la. David nem tentou pedir desculpas e voltou a colocar toda a culpa nela. Os dois começaram a discutir cada vez mais alto, até se separarem completamente irritados. Ana foi direto arrumar suas coisas e disse à amiga que pretendia pedir demissão e voltar para casa, porque não queria mais ter absolutamente nada a ver com David. Enquanto isso, David começou a perceber que havia exagerado e decidiu procurá-la para se desculpar. Quando soube que ela já tinha pedido demissão, correu para a entrada do resort. Porém, Ana já havia partido de táxi. Sem hesitar, David entrou no carro e saiu atrás dela. Enquanto dirigia, gritava pela janela tentando se desculpar e implorando para que ela parasse e ouvisse sua explicação. Temendo que acontecesse um acidente, Ana pediu ao taxista que parasse. Assim que desceu do veículo, começou a repreender David por agir como uma criança imatura, dizendo que nenhuma discussão justificava colocar vidas em risco. Mas David praticamente a ignorou. Caminhou até o táxi, pagou o motorista e pegou as malas de Ana, obrigando-a a voltar para o resort. Claro que Ana não pretendia ceder tão facilmente. Recuperou suas malas e exigiu que ele fosse embora. Desta vez, David entrou no carro e partiu sem insistir, porque sabia que naquele lugar era impossível conseguir outro táxi e que mais cedo ou mais tarde, Ana acabaria procurando por ele. Ao vê-lo se afastar sem olhar para trás, Ana começou a chutar o chão de raiva. David viu tudo pelo retrovisor e não conseguiu conter o riso ao vê-la fazendo birra. Acabou voltando para buscá-la. Sem alternativa, Ana colocou as malas no porta-malas e entrou no carro, mas deixou claro que queria ir para o aeroporto. David a ignorou completamente e continuou dirigindo em direção ao hotel. Para economizar tempo, resolveu pegar um caminho estreito e cheio de terra. Ana percebeu imediatamente que algo estava errado e tentou avisá-lo de que a estrada era perigosa. Mas antes que terminasse de falar, as rodas ficaram presas na lama. David tentou tirar o carro várias vezes, sem sucesso. Então precisou descer e empurrar, enquanto Ana assumia o volante. Após várias tentativas, ela finalmente conseguiu tirar o carro do atoleiro. Porém, como não freou a tempo,
carro acabou batendo contra uma árvore, e aquele era o único veículo que tinham para voltar. David explodiu de raiva e começou a gritar que Anna nunca fazia nada direito. Ela sabia que parte da culpa era sua, então não discutiu. Apenas pediu que ele parasse de reclamar e pensasse em uma solução. Foi nesse momento que uma abelha surgiu voando diante dela. Instantaneamente, Anna sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. Quando levantou os olhos, descobriu que uma enorme colmeia havia acabado de cair da árvore. Por sorte, David reagiu rapidamente e saiu correndo, puxando Anna pela mão. Mesmo assim, os dois acabaram cercados por um enorme enxame de vespas.